Você quer fazer com que o Evangelho chegue para mais pessoas? Então curta este vídeo, comente, digite o seu amém, compartilhe em redes sociais, no seu WhatsApp. Isso faz com que o Evangelho alcance mais corações. E se inscreva em nosso canal Parábolas de Fé. Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 15 de abril. Estamos vivendo a oitava da Páscoa. O Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: "Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham?" E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias?" Ele perguntou: "Que coisas?" Responderam-lhe: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?" E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: "Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando." Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: "Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio de hoje deste Santo Evangelho é realmente muito bonito, né? O episódio de Emaús. Ele fala da estrutura fundamental da missa. E é verdade, nós vemos com muita clareza a mesa da palavra e a mesa do pão eucarístico. Antes de tudo, a palavra de Deus que se encarnou se revela aos discípulos na proclamação da palavra, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quão rica deve ter sido essa catequese ali ministrada por Jesus aos 2 discípulos de Emaús. Depois o pão vivo descido do céu se manifesta ao partir o pão. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. A Eucaristia é o sacramento que nos põe em íntima comunhão com o mistério pascal, mistério da paixão, morte e ressurreição, glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem compreendida, bem celebrada com fé, a Eucaristia ela incendeia o coração de todos nós, de cada cristão, e a partir daí
ela leva a uma missão, a nossa missão. Assim como os 2 discípulos na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém, a partir daí nós temos que ter esta prontidão, essa rapidez de ir em direção ao nosso próximo. Não ficar acomodados em nós mesmos, mas ao receber Jesus Eucarístico vivo, devemos levá-lo a todos os corações. E Jesus ainda continua caminhando conosco. Assim como caminhou com os discípulos de Emaús, e eles não estavam percebendo ali a presença de Jesus, não sabiam que era Jesus, Ele também caminha conosco, com cada um de nós, nos acompanha em cada passo. Mesmo sem o vermos, Ele está ao nosso lado, nos momentos de dificuldade, nos pegando no colo, nos conduzindo, nos direcionando, e arde o nosso coração. Assim como os discípulos de Emaús falaram, você não percebeu como ardia o nosso coração em nossa caminhada? Se vamos conversando, falando das Escrituras, se temos alguém que passa a palavra, vai ardendo o nosso coração e nós percebemos que Jesus está conosco. Isso conforta o nosso coração, nos traz alegria, nos traz esperança, nos traz força. É Jesus que caminha, está sempre ao nosso lado. Mesmo nos momentos de desânimo, ali quando os discípulos de Emaús estavam desanimados, você não sabe, você é o único estrangeiro aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram aí nesses dias. Jesus, Jesus, Ele foi morto, foi crucificado, os nossos chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para que Ele fosse condenado à morte, o crucificaram. Mesmo quando estamos passando por momentos de tristeza, de dificuldade, Jesus está ali ao nosso lado e nos fazendo sempre lembrar: olha, será que você não percebe? Você tem pouca fé? Eu estou contigo. E isso é muito, só isso já basta para alegrar o nosso coração, para nos encher de esperança, de alegria, de fé. Ele está conosco, caminha sempre ao nosso lado. Você gostou deste vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Isso faz com que o Evangelho chegue para mais famílias, mais corações. Deus abençoe!